Olá, meu amigo da TV Novo Tempo, você que nos acompanha também pelo YouTube. É bom estarmos juntos estudando a Palavra de Deus. Hoje é o capítulo 20 de Ezequiel. E aí, você tem lido a Bíblia todos os dias? Como é que está a sua vida nessa sequência de leitura da Palavra de Deus, um capítulo por dia? Você tem conseguido fazer a sua parte, separar um tempo para Deus? Tem conseguido orar todos os dias? Tem orado junto com a sua família? Tem orado pela sua família? Né, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos? Como é que está a tua vida? Você tem dedicado, separado como prioridade máxima, o primeiro item da sua agenda do dia a Deus? Porque se a gente não priorizar as nossas atividades, outras pessoas vão priorizar coisas para nós fazermos e podem ser que eles não terão as mesmas prioridades que nós. Então nós precisamos dizer, olha, o que eu vou fazer em primeiro lugar é orar, em primeiro lugar é ler a Bíblia. Então esse é um momento sagrado. Eu entendo que às vezes pode ter uma ou outra exceção, um problema que aconteça e você não consegue ficar não consegue ficar a mesma quantidade de tempo orando e lendo a Bíblia, mas que as exceções não sejam regras. E mesmo nesses dias, que você possa, antes de sair de casa, pelo menos orar a Deus, conversar com o Senhor. É muito arriscado sair de casa sem orar. É muito arriscado sair de casa sem buscar a direção de Deus. Cada dia que a gente passa sem a bênção do Senhor, sem a direção de Deus, é um dia perdido na nossa existência, né? Então a gente precisa dessa direção do Senhor. Quando a gente não busca Deus, é como se a gente ligasse a nossa tomada, né, a tomada da energia da nossa vida no 220, quando a gente é 110. Então a gente precisa da orientação do Senhor para que a gente não se queime, para que a gente esteja firme e o Espírito Santo nos dê sabedoria para a gente tomar decisões certas, estar calmo no momento da aflição, né, não revidar com as mesmas palavras quando a gente é provocado, enfim, ter bom senso, ter domínio próprio, ter mansidão, ter alegria. Tudo isso é possível se o Espírito Santo de Deus nos batizar cada manhã. Bem, vamos a Ezequiel capítulo 20 então. Vamos orar e vamos a esse capítulo. Senhor, nós queremos a Tua bênção mais uma vez para ler a Tua palavra. Por isso a gente ora em Teu nome. Amém. Vamos lá então, o capítulo 20 aqui de Ezequiel, ele vem tratando dos seguintes assuntos. Deus aqui se recusa a ser consultado pelos anciãos de Israel. No verso 5, por exemplo, Ezequiel recapitula a história da rebelião deles no Egito e também lá no deserto e depois em sua terra. Nesse capítulo nós vemos uma promessa de reunir o povo por meio do Evangelho e mostra a destruição de Jerusalém como através de uma parábola de uma floresta. Então, aqui a gente avançou um ano e chegamos a mais um conjunto de profecias, mais negativo e pessimista, se é que isso é possível, né? Mais negativo e pessimista que os anteriores. Agora, parece a quebra do tratado por parte de Zedequias, que chegou ao conhecimento de Nabucodonosor. E este rei, Nabucodonosor, está agora determinado a tomar atitudes decisivas contra Jerusalém. A casa de Davi cairá, isso é inevitável. E o capítulo vem tratando então desses temas. O primeiro oráculo apresentado aqui, ele assume a forma de uma retrospectiva divina da infidelidade de Israel, desde que eles saíram do Egito até o momento em que Ezequiel escreve. Então Ezequiel 20 começa com a vinda dos anciãos de Judá até Ezequiel a fim de consultar a Deus. Então o versículo 1, por exemplo, diz o seguinte, diz assim, ó, no 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos a Israel para consultar o Senhor e assentaram-se diante de mim. Porém, Deus não aceita ser interrogado por eles por causa da obstinada recusa deles em andar nos seus caminhos. Então, a partir do verso 2, a gente lê, então veio a mim a palavra do Senhor. Isso aqui sempre mexe comigo. Veio a mim a palavra do Senhor. Cada vez que a gente toma tempo para ler a Bíblia, senta lá na nossa mesa, no nosso escritório, no sofá, na mesa da cozinha ou da sala, cada vez que a gente para
e lê a Bíblia, a palavra do Senhor está vindo para você também. E você pode dizer, hoje cedo veio a minha palavra do Senhor e Deus me disse isso. Então o texto continua dizendo, filho do homem, fala aos filhos de Israel, aqueles que tinham ido buscá-lo, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, acaso viestes consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês ou vós não me consultareis. Não me consultareis. Julgá-los-ia, tu, ó filho do homem, julgá-los-ias? Faze-lhes saber as abominações de seus pais. Então, em vez de responder à pergunta dos anciãos, Deus deixou-lhes uma tocante mensagem, que vai desde o versículo 5, né, até lá na frente no versículo 44. Quando no versículo 44 ele diz, sabeis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos, os feitos corruptos, né? Então, a primeira parte da resposta divina é uma, digamos, uma revisão da história de Israel, a partir do período do Egito até a sua estadia na Terra Prometida. A mensagem destaca os hábitos rebeldes de Israel e a fidelidade, a bondade de Deus para com a nação. Isso vai do capítulo 5, versículo 5 até o 31. Depois a história ela é descrita em 4 etapas. Em primeiro lugar, no Egito, versos aqui do 5 até o 9. Segundo, a geração adulta no deserto, né, que vai do verso 10 até o versículo 17. Terceiro, a segunda geração no deserto, que vai aqui do verso 18 até o 26. Quarto lugar, a geração em Canaã, que vai do verso 27 até o verso 29. Então, desde a sua concepção como nação, Israel tem constantemente se rebelado, ou se rebelou, no caso no passado, contra Deus. Dos seus pecados, 2 que se destacam na história e também de maneira específica aqui no capítulo que estamos lendo, que é o capítulo 20, 2 que se destacam são a idolatria e a profanação do sábado. Triste, né? Porque Deus havia se revelado a eles não precisavam ser infiéis. Deus havia revelado também a doutrina do sábado de maneira clara várias vezes, não só na lei de Deus. Eles não precisavam ser infiéis. Mas Israel foi infiel. Contaminou-se com os ídolos em vez de dedicar-se inteiramente a Deus. Profanou o sábado por não entender que o seu objetivo do sábado, é servir como um sinal que nos leva ao Senhor. A segunda parte da mensagem, no capítulo 20, ela fala da apostasia de Israel no tempo de Ezequiel. Ela inclui a purificação e restauração. Desde o verso 30 até o 44 ele fala, né? O povo de Deus não era menos idólatra do que os seus antepassados. Eles estavam repetindo os mesmos pecados. Repetindo. Incluindo o sacrifício de filhos no fogo. Que triste. No verso 31 aqui, fala, por exemplo, disso aí. Ó. Verso 31 diz assim, ao oferecerdes os vossos dons sacrificiais, como quando queimais os vossos filhos, vós vos contaminais como todos os vossos ídolos até o dia de hoje. Apesar de, ou por causa de todas essas coisas, Deus tem uma mensagem, ou apesar, né, Deus tem uma mensagem. Deus vai trazê-los de volta do seu cativeiro e vai pleitear com eles face a face. Como ele uma vez confrontou os seus antepassados, ele limpará a nação. Essa é a ideia do capítulo 20, limpará a nação dos idólatras, dos rebeldes e em seguida renovará a sua aliança com os remanescentes. Então você encontra isso dos versos 32, por exemplo, até o 38. Após o período de castigo e purificação, Deus então traria os israelitas de volta de vários países onde foram espalhados para uma terra restaurada, onde a verdadeira adoração seria restabelecida e os ídolos não seriam mais adorados. Bem, amigos, apesar da repetida apostasia de Israel no passado, bem como nos dias de Ezequiel, Deus permaneceu fiel ao povo. Na verdade, ele sempre teve grandes planos para o seu povo. A longanimidade, a paciência de Deus para com o ser humano
ela é vista claramente ao longo das eras no seu trato com o povo rebelde de Israel. Sabe, ele não lida conosco como nós merecemos. Pelo contrário, ele nos trata com amor. Essa é a natureza de Deus, nos trata com amor. Então eu quero terminar minha reflexão com você aqui mostrando alguns versos que me impactaram. O verso 44, que já mencionei, vou ler de novo, onde ele diz: sabereis que eu sou o Senhor quando eu proceder para convosco por amor do meu nome. Deus age conosco com amor, um amor eterno, infinito, maior do que tudo. O verso 47 diz assim: ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Aqui é um recado para o povo de Israel, mas esse eu entendi como um recado para mim também. E eu termino a minha reflexão compartilhando com você esse mesmo apelo de Deus. Deus fez para mim e Deus está fazendo para você hoje. Ouve a palavra do Senhor. Você está com lutas, está passando por problemas, ouve a palavra do Senhor. Você está angustiada, ouve a palavra do Senhor. Você está precisando de sabedoria, ouve a palavra do Senhor. Você está sem saber o que fazer devido a um problema no seu casamento, ouve a palavra do Senhor. Deus está contigo, Deus pode te ajudar e te dar sabedoria. Com Ele, nós somos mais que vencedores. Amém e amém. Com isso eu quero orar por você então, para que Deus te abençoe e dirija a sua vida. Oremos. Bondoso Deus e Pai, obrigado por este chamado. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir a Tua palavra. Nossos telespectadores querem ouvir Tua palavra também. Ajude-nos, ó Deus, para que possamos estar perto de Ti mais e mais, cada dia, na primeira hora do dia. Nós oramos em Teu nome, o nome forte e poderoso de Jesus. Amém.